Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 14. Quem deu o nome ao filho de Abrão com Agar, serva de Sarai? A. Abrão. B. O anjo. C. Agar. D. Sarai. Tempo. Resposta certa é B. O anjo. Referência bíblica. Gênesis capítulo 16, versículos 10 e 11. E o anjo do Senhor disse também: Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande, eles serão tantos, que ninguém poderá contá-los. Você está grávida, e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Próxima pergunta. Com quantos anos de idade Abraão foi circuncidado? A. 97 anos. B. 98 anos. C. 99 anos. D. 100 anos. Tempo. Resposta certa é C. 99 anos. Referência bíblica. Gênesis capítulo 17, versículo 23 ao 26. Naquele mesmo dia Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia. Próxima pergunta. Quantos anos durou o reinado de Salomão em Jerusalém? A. 25 anos. B. 30 anos. C. 35 anos. D. 40 anos. Tempo. Resposta certa é D. 40 anos. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 11, versículos 41 ao 43. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria, estão todos registrados na história de Salomão. Ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Próxima pergunta. Como se chamava o marido de Isabel, mãe de João Batista? A. Baruque. B. Baraquias. C. Zacarias. D. Zedequias. Tempo. Resposta certa é C. Zacarias. Referência bíblica. Lucas capítulo 1, versículo 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Próxima pergunta. Como se chamava o mágico e falso profeta que Paulo e Barnabé encontraram em Pafos? A. Bar-Jesus. B. Balaão. C. Caifás. D. Anás. Tempo.
Resposta certa é A. Bar Jesus. Referência bíblica: Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículos 4 ao 6. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu, chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Próxima pergunta: quantos anos de idade tinha o sacerdote Eli quando morreu? A. 90 anos. B. 93 anos. C. 95 anos. D. 98 anos. Tempo. Resposta certa é D. 98 anos. Referência bíblica: 1 Samuel capítulo 4, versículos 15 ao 18. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, e ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço, e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Próxima pergunta: quanto tempo demorou a construção do templo do rei Salomão? A. 3 anos. B. 5 anos. C. 7 anos. D. 9 anos. Tempo. Resposta certa é C. 7 anos. Referência bíblica: 1 Reis capítulo 6, versículos 37 e 38. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zivi, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Próxima pergunta: em qual cidade Jesus foi morar depois de ser tentado no deserto? A. Jerusalém. B. Belém. C. Nazaré. D. Cafarnaum. Tempo. Resposta certa é D. Cafarnaum. Referência bíblica: Mateus capítulo 4, versículos 12 ao 14. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Próxima pergunta: qual foi a primeira praga no Egito entre as 10, que libertou o povo hebreu? A. Água virou sangue. B. Escuridão total. C. Chuva de pedras. D. Nuvens de gafanhotos. Tempo.
Resposta certa é: A água virou sangue. Referência bíblica: Êxodo capítulo 7, versículos 14 e 15, 17 e 20. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Próxima pergunta: qual rei de Judá foi morto por uma doença intestinal incurável? A. Zedequias. B. Josafá. C. Jeurão. D. Acasias. Tempo. Resposta certa é C. Jeurão. Referência bíblica: segundo Crônicas capítulo 21, versículos 18 e 19. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeurão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais, até que depois de 2 anos os intestinos saíram do corpo dele, e Jeurão morreu, sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus antepassados. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.